E agora uma daquelas notícias que causa comoção na gente. Ontem, finalzinho do Balanço Geral, nós recebemos uma informação muito triste de um trabalhador, um morador aqui de Cascavel, dono de uma oficina mecânica aqui na nossa cidade, que infelizmente perdeu a vida enquanto trabalhava. Ele estava trabalhando na manutenção de um caminhão do Corpo de Bombeiros. Olha que situação triste essa. E infelizmente houve esse acidente de trabalho e o nosso profissional perdeu a vida. Quem vai trazer as informações para a gente aqui, ao vivo agora, é o Vinícius Machado, porque teve uma comoção muito grande. Pelo fato de ser um trabalhador, né, Vinícius, durante a sua função, por ser uma pessoa conhecida aqui em Cascavel também, por ser representante de classe, aí representando outros profissionais, enfim, e a gente lamenta profundamente aí a família que perdeu então esse grande homem, pai de família, esposo, enfim. Que detalhes você tem pra gente, Vini, dessa situação de ontem? Bem, Valdinei, uma tragédia aconteceu enquanto o Jacir estava trabalhando na sua oficina mecânica no bairro Cataratas. A vítima foi identificada como Jacir Garcia das Chagas. Ele tinha 62 anos. Na ocasião, ele estava trabalhando em um caminhão auto-bomba-tanque resgate. É um ABTR, um caminhão utilizado pelo Corpo de Bombeiros. E durante essa manutenção, uma peça que faz parte ali da estrutura entre a carroceria e também a cabine acabou se soltando, esmagando a vítima. Infelizmente, por mais que o pessoal do Corpo de Bombeiros fosse bastante ágil, prestativo e tenha chegado rápido no local, nada pode ser feito a não ser confirmar a morte. Jacir, ele era presidente do Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos, Peças e Acessórios para Veículos aqui de Cascavel e era bastante atuante no setor, representava bem a classe. Então, diante dessa situação, fica o lamento por conta dessa perda para a população aqui de Cascavel. A gente produziu uma reportagem, a Rafaela Schwinn, que acompanhou esse caso nas primeiras horas da tarde de ontem, e você confere agora, veja. O dia de trabalho foi interrompido por uma tragédia nessa oficina no bairro Cataratas, em Cascavel. Jacir Garcia das Chagas, de 64 anos, fazia a manutenção de um caminhão quando foi atingido pela cabine do veículo. A estrutura despencou e caiu sobre ele. No momento do acidente, os funcionários que estavam por aqui até tentaram erguer a cabine com o auxílio de um macaco. A princípio, a mangueira da parte hidráulica é que teria estourado. Isso agora deve ser apurado pela polícia científica. Esse modelo de caminhão, né, para poder ser feita a devida manutenção, tem que ser feito o içamento da cabine. Pelo modelo do caminhão, o tipo dele tem que ser feito por duas pessoas, uma em cada lateral, subindo até a parte que ela se eleva mais, fazer daí o travamento com os dispositivos de segurança para evitar justamente esse retorno. Então a gente não sabe ao certo em que momento que houve esse acidente, né? Porque o pessoal ainda não soube informar adequadamente e a polícia científica vai apurar melhor posteriormente. O caminhão em que ele trabalhava era justamente do Corpo de Bombeiros. A própria corporação foi chamada para a ocorrência, mas quando chegou ao local, nada pôde ser feito. Infelizmente, a gente acabou encontrando uma situação de esmagamento pela própria cabine do caminhão, né? Inclusive com ferimentos totalmente incompatíveis com a vida. É um senhor masculino, 62 anos, as principais lesões ali agora apurado pelo pessoal da polícia científica, né? Principalmente região de cabeça e cervical, então ferimentos bem graves que praticamente ocasionaram a morte instantânea da vítima. Jacir era dono da mecânica e muito conhecido pelos vizinhos e clientes. A morte inesperada deixou todos em choque. Funcionários estavam muito abalados com a situação. Ele deixa esposa e 2 filhos. O corpo do Jacir foi levado para o Instituto Médico Legal aqui de Cascavel para, na sequência, depois de passar por um exame de necropsia, ser liberado para o sepultamento dos familiares. Por hora, até o momento, não há informações de como que deve ser ou onde será realizado o velório e também qual cemitério ele vai ser sepultado aqui em Cascavel. O sindicato ao qual ele representava, o Sindirepa, emitiu uma nota lamentando a perda do Jacir, que era um presidente atuante e que era bastante querido dentro da comunidade e que, da mesma forma, representou muitos avanços para o setor aqui na cidade de Cascavel. Para a família, resta a todos nós aqui da RIC TV, nossos sinceros sentimentos. Esperamos que, num momento tão difícil, encontrem conforto e um pouco de paz numa hora como essa. E, da mesma forma, nossos sinceros agradecimentos, não só à família, mas também ao sindicato, que atendeu sempre prontamente a imprensa e que dessa forma também
esperamos que eles encontrem agora um momento de conforto e também que possam fazer uma despedida adequada para uma pessoa que, para o setor, foi tão importante. Valdinei. Perfeito, Vini. Obrigado pelas informações. Eu vou atualizar uma informação que você trouxe agora há pouco para a gente. O velório do Jacir, ele está sendo realizado ali no Salão Comunitário do Jardim Consolata, região norte aqui de Cascavel, e o sepultamento está agendado, então, o enterro para as 4 horas da tarde no cemitério Cristo Redentor aqui em Cascavel. Então, às 4 horas da tarde, hoje, quarta-feira, o enterro do Jacir na região do bairro Guarujá. O Jacir era pai de uma colega profissional do jornalismo, a Eleise Maíra Chagas. A ela, jornalista, formada, atuante aqui em Cascavel, os nossos profundos sentimentos e assim a toda a família, aos amigos, aos colegas de trabalho, aos colegas de profissão também e ao pessoal do sindicato. E agora uma daquelas notícias que causa comoção na gente. Ontem, finalzinho do Balanço Geral, nós recebemos uma informação muito triste de um trabalhador, um morador aqui de Cascavel, dono de uma oficina mecânica aqui na nossa cidade, que infelizmente perdeu a vida enquanto trabalhava. Ele estava trabalhando na manutenção de um caminhão do Corpo de Bombeiros. Olha que situação triste essa. E infelizmente houve esse acidente de trabalho e o nosso profissional perdeu a vida. Quem vai trazer as informações para a gente aqui, ao vivo agora, é o Vinícius Machado, porque teve uma comoção muito grande. Pelo fato de ser um trabalhador, né, Vinícius, durante a sua função, por ser uma pessoa conhecida aqui em Cascavel também, por ser representante de classe, aí representando outros profissionais, enfim, e a gente lamenta profundamente aí a família que perdeu, então, esse grande homem, pai de família, esposo, enfim. Que detalhes você tem pra gente, Vini, dessa situação de ontem? Bem, Valdinei, uma tragédia aconteceu enquanto o Jacir estava trabalhando na sua oficina mecânica no bairro Cataratas. A vítima foi identificada como Jacir Garcia das Chagas. Ele tinha 62 anos. Na ocasião, ele estava trabalhando em um caminhão auto-bomba-tanque resgate. É um ABTR, um caminhão utilizado pelo Corpo de Bombeiros. E durante essa manutenção, uma peça que faz parte ali da estrutura entre a carroceria e também a cabine acabou se soltando, esmagando a vítima. Infelizmente, por mais que o pessoal do Corpo de Bombeiros fosse bastante ágil, prestativo e tenha chegado rápido no local, nada pode ser feito a não ser confirmar a morte. Jacir, ele era presidente do Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos, Peças e Acessórios para Veículos aqui de Cascavel e era bastante atuante no setor, representava bem a classe. Então, diante dessa situação, fica o lamento por conta dessa perda para a população aqui de Cascavel. A gente produziu uma reportagem, a Rafaela Schwinn, que acompanhou esse caso nas primeiras horas da tarde de ontem, e você confere agora, veja. O dia de trabalho foi interrompido por uma tragédia nessa oficina no bairro Cataratas, em Cascavel. Jacir Garcia das Chagas, de 64 anos, fazia a manutenção de um caminhão quando foi atingido pela cabine do veículo. A estrutura despencou e caiu sobre ele. No momento do acidente, os funcionários que estavam por aqui até tentaram erguer a cabine com o auxílio de um macaco. A princípio, a mangueira da parte hidráulica é que teria estourado. Isso agora deve ser apurado pela polícia científica. Esse modelo de caminhão, para poder ser feita a devida manutenção, tem que ser feito o içamento da cabine. Pelo modelo do caminhão, o tipo dele tem que ser feito por 2 pessoas, uma em cada lateral, subindo até a parte que ela se eleva mais, fazer daí o travamento com os dispositivos de segurança para evitar justamente esse retorno. Então a gente não sabe ao certo em que momento que houve esse acidente, porque o pessoal ainda não soube informar adequadamente e a polícia científica vai apurar melhor posteriormente. O caminhão em que ele trabalhava era justamente do Corpo de Bombeiros. A própria corporação foi chamada para a ocorrência, mas quando chegou ao local, nada pôde ser feito. Infelizmente, a gente acabou encontrando uma situação de esmagamento pela própria cabine do caminhão, inclusive com ferimentos totalmente incompatíveis com a vida. É um senhor masculino, 62 anos, as principais lesões ali agora curado pelo pessoal da polícia científica, principalmente região de cabeça e cervical, então ferimentos bem graves que praticamente causaram a morte instantânea da vítima. Jacir era dono da mecânica e muito conhecido pelos vizinhos e clientes. A morte inesperada deixou todos em choque. Funcionários estavam muito abalados com a situação. Ele deixa esposa
e 2 filhos. O corpo do Jacir foi levado para o Instituto Médico Legal aqui de Cascavel para, na sequência, depois de passar por um exame de necropsia, ser liberado para o sepultamento dos familiares. Por hora, até o momento, não há informações de como que deve ser ou onde será realizado o velório e também qual cemitério ele vai ser sepultado aqui em Cascavel. O sindicato ao qual ele representava, o Sindirepa, emitiu uma nota lamentando a perda do Jacir, que era um presidente atuante e que era bastante querido dentro da comunidade e que, da mesma forma, representou muitos avanços para o setor aqui na cidade de Cascavel. Para a família, resta a todos nós aqui da RIC TV nossos sinceros sentimentos. Esperamos que, num momento tão difícil, encontrem conforto e um pouco de paz numa hora como essa. E, da mesma forma, nossos sinceros agradecimentos, não só à família, mas também ao sindicato, que atendeu sempre prontamente a imprensa e que dessa forma também esperamos que eles encontrem agora um momento de conforto e também que possam fazer uma despedida adequada para uma pessoa que, para o setor, foi tão importante. Valdinei. Perfeito, Vini. Obrigado pelas informações. Eu vou atualizar uma informação que você trouxe agora há pouco para a gente. O velório do Jacir, ele está sendo realizado ali no Salão Comunitário do Jardim Consolata, região norte aqui de Cascavel, e o sepultamento está agendado, então, o enterro para as 4 horas da tarde no cemitério Cristo Redentor aqui em Cascavel. Então, às 4 horas da tarde, hoje, quarta-feira, o enterro do Jacir na região do bairro Guarujá. O Jacir era pai de uma colega profissional do jornalismo, a Eleise Maíra Chagas. A ela, jornalista, formada, atuante aqui em Cascavel, os nossos profundos sentimentos e assim a toda a família, aos amigos, aos colegas de trabalho, aos colegas de profissão também e ao pessoal do sindicato.